Então vamos lá. Quais são os tópicos? Boletim de carga, supervia, scanner, pesagem, gate-in, gate-out e gerenciamento de risco. Bom, vamos começar pelo gate-in, do processo de gate, são os que mais geram dúvidas. E aí a gente vai nos outros processos que são algum tempo implantado. Vamos lá. Vou abrir o Unifor Desenvolvimento, que tem mais um acesso mais completo. Vocês conhecem o fluxo do operações, né? Pré-gate, gate-in, gate-out. Sim, mas se você puder falar assim rapidamente, porque se está sendo gravado, vai ser que a gente exibe isso aí para geralmente outras pessoas. Se puder falar rapidamente. O que eu posso... Como é que seria? No processo. Olhando no processo, a gente teria acho que isso aqui fica mais fácil. Beleza. A gente teria primeiro pré-gate, é onde é feita a vistoria, todas as informações, validação. Temos o gate-in. Temos o pátio, é importante, que haja o pátio. E temos o gate-out. Esse seria a ordem. O que é feito no pré-gate? No pré-gate, nós fazemos... Ali tem a validação de... Se for o recebimento, vamos olhar o fluxo de recebimento. No pré-gate, lá o pessoal usa o coletor, o tablet, que nada mais é que uma forma... É um N4 no tablet, isso que tem lá, quando fala tablet, o cara está usando o N4 no tablet. É a mesma aplicação. E lá, ele usa essa seguinte tela. Gate, LT-RIO, que é a configuração, e ele usa LT-RIO pré-gate. Você pode ver que tem LT-RIO pré-gate, N-RIO pré-gate. E por que isso? São configurações diferentes, validações diferentes. Então, tem algumas coisas que são permitidas, outras não. Então, por exemplo, se for recebimento, todo recebimento no LT-RIO, ele passa por validação de agendamento. Já da multi-RIO, não. Então, se a gente quiser receber uma carga sem agendamento, é só usar o pré-gate multi-RIO. Está com o nome de multi-RIO, porque multi-RIO não tem agendamento. Mas, em algum caso, que a gente queira receber alguma mercadoria sem agendamento, pode usar o pré-gate multi-RIO. Mesmo que não seja para conter multi-RIO. Obviamente, você precisa de um número de agendamento válido. E é bem simples. Na verdade, o usuário aqui só vai complementar as informações do agendamento. Todo pré-gate tem que ter um agendamento. Sim. Previamente. Isso previamente. Recebimento de DTA, container de DTA. Ele muda o tipo de transação. Aqui, ele sempre vai ver esse console. Esse console significa qual balança que ele está utilizando. Gate de entrada, gate de saída. Então, tem questão de OCR, qual OCR que ele vai olhar, de onde ele vai capturar o peso. Então, é pelo console. E por algum motivo, acredito que seja devido à quantidade de campos dessa tela, está com problema de Java. Aí você tem que desvincular ela para ela abrir. E aí, o que seria? A partir dessas informações aqui, que são essas informações obrigatórias, você pode jogar o número do agendamento e ele preenche todas as informações. Mas também é criado só através do portal, né? Isso, através do portal. Não tem como criar... Então, vou pegar um aqui, 83471.
Só vou jogar ele aqui, não vou viralizar para não matar o agendamento. O cara jogou e já preenche tudo. Então, todas as informações vêm do portal. Então, se tiver que alterar o nome do motorista, placa, transportadora, o cliente tem que alterar no portal. O cara não consegue. Não consegue alterar no prenite. Tá? Aí, o que vai complementar aqui? Só se ele utilizar o MRI prenite, né? Se ele usar o MRI prenite, ele consegue. O sistema permite. E ele consegue fazer um nascimento normal depois disso? Consegue. Consegue? Não bate nada, não. E aqui ele já preenche o tipo de transação. Então, por exemplo, se é uma carga do tipo de exportação, ou seja, tem agendamento, joguei no agendamento e já joga para cá. Se for uma importação, ele já joga aqui, delivery import. Então, por exemplo, como você falou, DTA, seria dry-in. Mas ele não tem agendamento. Não, não tem agendamento. Aí ele tem que preencher todos os campos. Isso, todos os campos. Isso aí. O melhor ele escolhe aqui dry-in e ele vai dizer quais, vai mudar os campos. Isso. Aí preenche o like do armador e tal, joga a avaria, preencheu isso tudo, ele salva a transação. Aí é que tá. Essa tela aqui tem um grande detalhe. No início o pessoal errou muito. Porque ele jogava as informações aqui e não salvava a transação. Já quando você vai preenchendo, o botão Proceed Next Stage ele pode acender. E aí o cara mandou proceder para o Next Stage sem salvar a transação, parte do que você alterou não é gravada. Então, assim, o próximo estágio de transação fica cagado. Você não consegue retornar para o estágio para corrigir. Você não consegue retornar, você tem que cancelar a transação e fazer tudo de novo. Por que cancelar a transação e não fechar a transação? Porque se você fechar a transação, você mata o agendamento. Então, aqui no Appointment, ele marca como usado, used. Aí, para você voltar ele com esse estado de create, tem que cancelar a transação, ele volta, libera o agendamento de novo, aí você vai lá e refaz a transação. E aí, qual seria outra forma de corrigir? Que é algo que a gente tem que implantar, melhorar. O Trouble, que é justamente para isso. Vê o problema, joga para o Trouble. E o que deveria ser o Trouble? Uma grande tela com todos os campos disponíveis. Então, se você tiver... E, sim, claro que somente usuários habilitados para isso. De repente, um cargo de gestor. Deu algum problema? Ao invés de cancelar a transação e tudo e diminuir esse indicador... Hoje o Trouble é um Trouble mesmo, né? Hoje o Trouble... Na verdade, esse Trouble aqui é bobo. Porque você já está de Trouble e quase não tem campo. Não tem campo nenhum. Não está parametrizado. Então, quando você manda o Proceed Next Stage no Trouble, ele faz tudo, menos corrigir o content. Menos corrigir a transação que foi gravada. Então, esse Trouble era para ele se voltar para o estágio que ele deveria seguir, o fluxo original, com as informações corrigidas. É isso que ele deveria fazer. Só que, como não foi contemplado, o Trouble não faz nada. Não preocupou. Então, feito isso, por exemplo, você está trazendo 2 containers, 2 agendamentos. Jogou o primeiro, salvou, ele cai para cá. Preenche a grid aqui embaixo. Aí você joga um novo agendamento aqui, sem dar o Proceed Next Stage. Jogou, salvou, vem para cá. Se for um bitrem, mais 2 vezes. E aí, quando você der o Proceed Next Stage, você vai mandar os 4 containers, todas as 4 transações, à frente. Ou o que seria isso aqui? Isso aqui seria a Truck Visit, que é a visita do veículo, nada mais é do que isso, a visita do veículo. E você está dizendo quantos containers está vindo, quantas transações estão relacionadas a essa visita. A partir daí que se entra para a tela de Gate Transaction. Vamos lá. Próxima tela. Aí você tem a tela de Gating. Essa é a tela aqui principal de validação. Nessa tela você consegue, aí você vai pegar, capturar peso de balança, vai jogar dados do OCR, se o OCR for lido ou se não foi. E para onde que vai essas informações? Deixa eu ver aqui. Sem querer deixar.
Me avisem se eu estiver indo muito rápido, tá? E rápido eu teria que ser. Deixa eu abrir a tela de OCR, pra vocês verem como que é o OCR. Vocês já viram? Ótimo. Que aqui é a forma manual, acho que vocês já sabem, né? Como é que funciona e tal. Jogou um, ele vem para cá, validou, não validou. Posso inserir um novo, editar, pá. E vamos para a tela de Gate Transaction. Deixa eu pegar os de hoje. Veículos de... Ótimo. 14h41. Tá completo. Aqui tá pegando todos os completos. Transaction, últimos 7 dias. Aqui tá legal. Todas as transações. Então, um veículo pode ter diversas transações. Justamente por isso. Inclusive, o sistema está habilitado para permitir que numa visita de veículo consiga entrar com diversas transações e sair com outras transações. Então, ele entra com container e sai com container. Só que devido à nossa regra de negócio do Truck Cycle, a gente teria que mudar a nossa forma de medir o Truck Cycle. Então, ainda não... O sistema permite, mas não está sendo utilizado dessa forma. E aí, o que seria? A partir daqui, vamos dar um pequeno overview nessa tela. Complete, OK e cancelado. Vocês sabem o que é o OK? O que significa esse OK? Quando eu pego por exemplo, aqui um Receiver Export, vou abrir aqui. O que seria esse OK? Eu tenho o estágio lá de, vocês viram, pré-gate. Vimos o pré-gate. Então, quando eu fiz o pré-gate, ele já cria a primeira transação. Vem para cá. E eu posso acompanhar aqui nos estágios. Pré-gate, feito. Ele grava aqui na transação, quando foi feito o pré-gate. O pré-gate fica completo. E vai para o próximo. Gate-in. Iniciei o gate-in. Finalizei, fica OK. O próximo é pátio. Só que se eu olhar aqui fora, o status da transação final é OK. Por que OK? Porque ele está incompleto. Então, toda vez que eu vier aqui e ver o status de OK, ele está incompleto. Quando ele estiver completo, é que ele finalizou essa transação. Então, se eu vier aqui e cancelar uma transação completa, significa que eu estou desfazendo de algo que foi finalizado perfeitamente. Então, se o container entrou e eu cancelei essa transação que está completa, eu estou tirando o container do pátio, porque eu estou tirando a entrada do veículo, o que o veículo trouxe, as avarias que ele trouxe, tudo. Então, tudo que foi feito nesse período é cancelado. Não só a transação. E o cancelado, que você já sabe. E tem um estágio que é fechado. Ou seja, o fechado, qual a diferença do cancelado do fechado? O cancelado, eu cancelo tudo. Elimino tudo. Tudo. Se eu gravei um apontamento faturável nesse período, cancela também, cancela tudo. Eu você deu um exemplo lá de um veículo, por exemplo, que tem com 4 agendamentos. Quando Isso. você faz o pré-gate, ele cria 4 linhas ali de transação 4 linhas. Pro veículo, né? Isso. A Tranquility que é uma só. É uma só. É uma só. E tem um detalhe. Se um container der problema, É isso. aí que é problemática. Eu tenho que ligar. Qual o problema? Que se eu cancelar a transação, o sistema está parametrizado dessa forma. Se eu cancelar a transação, tem que cancelar a track visit e começar tudo de novo. Só que se o cara tiver 4 containers e um visit dá problema, eu tenho que cancelar os 4. Tem que cancelar os 4 e depois fazer os só 3. Não, ele fazer todos os 4 de novo. Então, assim, se o foco é recebimento e está dando problema só na saída, e se eu garantir que o container em si está tudo perfeito, eu posso fechar a transação. Aí só a parte final, que é saída do veículo, que eu vou ter que depois justificar, que o veículo pode sair. Só que eu tenho que
me certificar. Ele saiu sem OCR, saiu sem atualizar o peso, que a gente atualiza o peso na saída. Então, esses processos não vão ser realizados. E aí eu tenho que contornar isso, informar o planejamento, que saiu o veículo e o peso que foi aberto, tem que pesar. Aí lá no meu indicador lá de OCR, tem que informar lá que saiu tantos veículos sem OCR. Essa questão toda. Mas assim, eu não preciso refazer tudo de novo. O registro CR validado automaticamente, ele compara lá na Tech Visit a placa Isso, a placa da carreta, isso aí. Recebimento. Então, se eu estou recebendo, o cara tem que estar com container. Obrigatoriamente. Então, eu botei lá a placa do reboque, a placa da carreta e um container. No mínimo um container. Pode ser um baú também. Sim, pode ser um baú. Então, eu jogo só a placa do carro. Só isso. E se for entrega, vou ter o fluxo contrário. Ou saída do veículo vazio. Então, só a placa e o reboque. Então, se ele entrou, vou ter 2 registros de OCR, de entrada e de saída. Ele cheio e ele vazio. E na entrega, ao contrário. A entrada dele vazio e a saída dele cheio. E como é que é validado isso? É validado no gating. No gating, que já está até aqui, ó, tá por trás. Quando eu jogar aqui a placa, ele vai popular todos os dados da entrada, que já foram preenchidos anteriormente, e vai validar se tem o OCR para ele, se o OCR está válido ou não. Então, se a placa está batendo, contando de tudo. Se não bater, ele vai dar erro, e eu tenho que ir lá e voltar. E é aqui que o pessoal viu aquela divergência. Que ele validou lá uma placa, mas na verdade a placa está diferente. E aí, qual é o maior incômodo nisso? Porque o único que pode cancelar o CR é gestor. Foi? Ah, legal. Então era só o gestor que podia corrigir. O cara do gate não pode, é o cara do gate se quer chamando gestor, ele está no pátio e tal, aí coloca aquele transtorno todo. Estava dando registro validado, mesmo a placa. E a questão do peso, que também está dando problema, mas não é impeditivo, que é na captura. Que aí você manda capturar o peso, ele joga uma telinha de alerta, sem informação de nem nada. É uma telinha de warning, sem texto. Só a caixinha e o botão OK. É peso estável, não? Parece que sim. Mas muitas das vezes ele está parado. Está parado já há um tempinho, já fizemos esse teste, você manda capturar, ele retorna a mensagem de alerta, sem nada escrito, só um OK. Aí tu clica no OK, manda de novo. Aí ele, pega o peso. Aí se você mandar de novo, tem uma configuração. Aí ele pega de novo outro peso. Aí tu manda de novo, ele pega. Então, assim, quando ele repetir o mesmo peso 2 vezes, beleza. Exatamente. Quando ele for considerar o peso válido, ele tem que. No intervalo que você clicou, ele tem que. Quando tu clica lá em capturar o peso, ele tenta buscar o mesmo peso 2 vezes. Só tem uma configuração lá. Não sei se é 1 segundo ou 2 segundos. Nesse intervalo, tem que o peso da balança tem que tornar igual 2 vezes para ele. Entendi. Tem como mexer na configuração, de repente. Pode ser isso. Pode ser isso. Aí joga aquele alerta e tal. Aí ele valida o peso, captura o peso. Aí você joga aqui qual placar, que esse aqui vai para o XPS. Cadê o XPS? Ele vai para o XPS. E aí que está o grande detalhe. Tudo que eu fizer aqui, eu tenho que salvar a transação. Só que quando eu jogo para cá os dados, a transação fica aqui embaixo. Então tem que dar 2 cliques na transação e ela vai habilitar campos aqui, nessa tela. E aí, quando eu mandar salvar, eu estou salvando a transação. O status, o next stage dela aqui muda, o status também muda. A partir daqui que eu posso proceder para o próximo estágio. Um outro detalhe também que eu vou compartilhar com vocês é se eu estou no gate de entrada. Sem querer, eu coloquei o console gate de saída 1. Como é que eu corrijo isso? Não corrijo. Tem que fechar o N4 e abrir outro. Não dá uma mudada, tu colocou o gate, o console ali. Não sei se é configuração, se é parametrização, se já é do próprio sistema, não sei. Não participei de gate. Então, algo que está dado no radar para verificar. E aí, muitos erros acontecem na saída, por quê? Nessa parte aqui, que o cara não salva a transação. Ele jogou para cá, preencheu aqui, não deu 2 cliques e não salvou.
Porque a informação aparece aqui e não salva. Deixa eu ver se já chegou algum carro novo aqui de recebimento. Pra vocês verem. Não. Breakbook, delivery import, não tem nada para carregar, tá vazio o pátio. E aí ele não salva e impede a saída do carro. Muitos problemas na saída relacionados a isso aqui. Questão para o veículo, não sei, está falando que não está no yard, estágio de yard. Esse estágio de yard é um estágio automático, que foi configurado pela Navis. Justamente para quê? Que aí ele consegue te dar a medição de quanto tempo o veículo ficou no pátio, entre o pátio e o gate out. Como é que estava antes? Não tinha o yard. Então você só tinha pre-gate, gate in e gate out. Então você só tinha o tempo de gate out e gate in. Gate in e gate out. Não sabia quanto tempo o cara ficou armazenado, ou quanto tempo ele depois te armazenou, levou para o gate out. Esse tempo você não conseguia medir. Só que tinha que ser um estágio de gate automático. E aí que o know-how, né, do consultor, ele veio e parametrizou. Criou um estágio de gate e imputou as informações que a gente precisava. Colocou ela para ser de forma automática. E daí, como é que vem para o XPS? Quando eu faço o gating, realmente não tem nada. Ele cai para a fila recebimento, uma parametrização que nós fizemos. Inclusive eu fiz aqui com um macedinho. Todo container, o tipo de movimento receive, ele cai para cá. Aí ele cai para cá para recebimento, e a partir daí, o planejador consegue já ver a posição dele, se ele está indo no endereço correto ou não, colocar a máquina, recurso. Então, por exemplo, está aqui, cara, passou pelo scanner, ele atualiza o que o scanner ID automaticamente. A gente vai dar uma palhinha do scanner, mas o scanner ID aqui, é por aqui que ele se liga. Se o container passou pelo scanner ou não. Como o scanner está fora, o problema lá da Smith lá, não vai atualizar. Depois eu mostro para vocês como que eu consigo detectar que o container está fora, o scanner está fora. A funcionalidade do scanner está fora e quando que é problema do scanner e quando ele não é. Sem contactar o cara da Smith. Eu sozinho vou lá, consigo saber, o scanner está lendo, não está lendo, tá funcionando, é problema da N4. Aí, não está lendo e nem está funcionando N4, que é você da pior cenário, quando um dos dois está funcionando, aí você demora para perceber isso. E a partir daí deu baixa, aí sim vai para o gate out. Então, assim, na saída, só é permitida se o container estiver confirmado no pátio. Se não tiver confirmado no pátio, não vai. Não vai. E tem um grande detalhe. Não é só confirmado. Ele precisa ter o evento de unit receive. Precisa ter o movimento. Se não tiver o movimento, não vai. Então, por exemplo, vou fazer uma intervenção. Vou usar o Rectify Unit. Vou pegar ele e botar como yard. Ou seja, ele não vai ter o evento de unit receive. Não vai liberar o cara. Além de não ter o evento faturado, né, o billable, que é o unit receive. E tá. Além de não ter o unit receive, vai travar o gate de saída. Então, esse seria o fluxo do recebimento. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. E de entrega? De entrega é a mesma coisa. A gente tem o pré-gate. Tem o yard. Nós temos o pré-gate. Temos o gate-in. Temos o yard também. E temos o gate-out. E é mesmo a princípio. Chega lá, ele valida tudo que tem no pré-gate, tudo que tem no agendamento. Se o cara for sem agendamento, eu consigo usar o pré-gate multi-rio.
que é justamente para esses casos que é sem agendamento. E tem uma grande diferença. Aqui, se lembra no SGP, tinha a questão de chamada de veículo. Isso. E como que isso está no N4? Simples. Quando se começa o primeiro estágio de gate, o container ele cai para o XPS, inevitavelmente. Então, o recebimento, fiz o pré-gate, já cai para cá. Já cai para cá o recebimento. Veículo com container. E com as informações que está lá. Então, se eu não joguei lacre, não vai estar aqui lacre. Enquanto não salvar lá a transação e não der um proceed next stage, não vem para cá. Não vem para cá a informação atualizada. Então, assim, não vem placar e tal. O placar só pega no gatinho. Então, aqui fica em branco. Aí, quando fizer o gatinho, ele pum, já pega para cá. E como é que eu sei se acompanhar? É o seguinte fato. Vou colocar aqui embaixo. A posição. Position. Eu tenho que é o truck queue, o chip, que é o truck in progress. O TQ e o chip são legendas, então você normalmente vai ouvir falar em TQ quando estiver falando do XPS. Então aqui no XPS está como chip e TQ, que é um label que eu coloquei. Mas no N4 e no banco, o nome real é TQCD. Para diminuir o impacto nisso aqui, porque no sistema anterior era chip e TQ, então já que se colocar a legenda não muda nada, então mantive a legenda. E como é que é aqui? É chip C. Então, se eu fizer alguma parametrização ou algum ajuste no N4, eu tenho que fazer desse jeito, chip C e TQCD. Aí funciona. Então, se tiver em TQ, eu sei que ele está em fila. Então, os estágios de gate não terminaram. Quando ele saiu do gatinho, ele fica em chip. E na entrega? Na entrega, já é um pouco mais diferente. Eu tenho chamado, aguardando chamado, tenho entrega. Vocês podem reparar aqui que essas filas, elas possuem uma nomenclatura diferente. Vai ver que todas as outras começam com yard. A diferença dessas, para que começa com yard, e essas aqui que não tem yard, é que essas são fixas. São listas criadas pela configuração do sistema, no arquivo de configuração. Então, no mesmo arquivo que a gente cria, a gente vai criar, bota a regra. Então, eu quero que a entrega seja todos os contentes com movimento de delivery e que esteja com posição TIP ou posição TQ. Então, ele vai cair para cá. Então, quando eu fizer a formação do gate, que o nome da funcionalidade se chama Pick Gate Queue, aí toda vez que eu fizer um acordo do gate dentro desse filtro, ele vai jogar para a fila específica. E como é que está hoje? Fiz o pré-gate de entrega. Ele vai lá, então está lá. É movimento de entrega e está em TQ. Vai cair para guardar no chamado. E eu digo qual configuração de gate eu quero usar isso. Lá eu coloco a regra. Então, estou falando que no LT Rio, pré-gate, ele vai fazer isso. Então, lá na configuração do pré-gate LT Rio, joguei essa regra, joguei lá, preenchi os campos específicos e ele já para cá. Na verdade, não preenchi os campos específicos, deixei em branco. Que eu tenho a opção de jogar a fila específica lá na regra de gate. Como eu não deixei em branco, quem vai jogar para lá é a regra do XPS. Aí, o que eu faço? E o chamado? No estágio de gating, eu preciso validar se o cara foi chamado ou não. E barrar. E o que a gente fez? Eu jogo o container para cá, para chamado. E toda vez que eu jogo o container para chamado, o campo Sparks Notes, aqui é remark. O campo aqui é remark. Não sei porque
Nome diferente, não me pergunte. É jeito nada de trabalhar. Deixa só ele abrir. Esse campo, 60 minutos. Remarque. Olha o que ele explica lá. É lá no N4 que é remarque, aqui é notes. Ele fica um TC OK. O que é esse TC OK? Truck OK. Então, o desenvolvimento que a gente fez junto com o Felipe. O que faz? Eu jogo para chamado, ele vai preencher lá, TC OK. Preencheu o TC OK, aí o gatinho vai olhar esse campo. Se tiver com TC OK, libera. Se não tiver, não libera. Aí vai lá, por favor, contacte os planejadores, de planejamento, tal. Veículo não chamado. Aí o planejador vai lá, muda de fila. Aí ele pega, aguarda no chamado, joga para chamado, aí ele vai jogar seu valor no campo. Então, quando dá algum problema na funcionalidade, uma grande forma de contornar é você preencher teu OK no campo direto na Unity. Então, você fazendo isso, você pula essa etapa e libera o gatinho. Eu costumo fazer isso quando tem algum problema no XPS, não abre e tal, ou de repente caiu o XPS para todo mundo, mas o N4 continua e travou o gate. E tem carro para entrar e a pessoa não consegue logar, ou deu problema, ou alguma coisa, ou caiu só a rede lá no planejamento. Aí o que eu faço? Entro com o N4, vou lá na Unity, o campo fica em, se não me engano, acho que é Sparks Details. Unity Sudo asterisco 9. Pronto, todos os sudos terminam com 9. Aqui. Update. Aqui, ó. Sparks Details. Aqui eu coloco. TC OK. E salvo o cara. Então, por exemplo, vou pegar esse carinha. Ctrl F. E tá. Oi, gente. Não, hein? Então, por exemplo, esse carinha aqui. Olha lá. É um posicionamento. Vamos supor que esse cara estivesse pulando pelo gate. Aí eu vou lá, deu problema. Sparks Details. TC OK. Salvei. É um campo aberto? É um campo aberto para notas. Só que durante a entrega, ninguém usa esse campo. Ele sempre vai sobrescrever, vai limpar o que tiver, vai sobrescrever com esse valor. Então, para acontecer OK, chamei o cara. Simples assim. Prontinho. Quem tem acesso a isso aí são só os... Na regra, quem tem acesso, os perfis principais são... É o perfil de planificação. Ah, beleza. Perfil de planificação. Então, qualquer outro que acumular esse perfil vai ter esse acesso. Entendi. Entendeu? Planificação? Não, desculpa. Aquela tela ali é perfil de planejador de navio. Porque nessa tela é onde você faz o... Você informa que um container ele é restow. Então aqui, se eu disse que o cara é restow, eu digo qual tipo de restow, a razão, e se bota alguma observação e tal, e pronto. O restante é preenchido automaticamente. Então, num movimento de entrega, para que eu vou querer transformar um cara em restow? Não vou mesmo, o cara vai sair. Não é um movimento de entrega, é um movimento de navio. Então, foi uma forma que a gente encontrou de contornar e utilizando os campos que o sistema já oferece. A partir daí, ele de chamado para entrega, ele muda automaticamente, porque aqui ele está em TQ. Então, quando eu botar um movimento de gate que é de TQ para TIP e for entrega, ele vai cair para a fila de entrega. Então, muda para cá automaticamente. Esse é o fluxo.
Tudo bem? Tudo bem. Beleza. E aí você tem o gate out, que a gente já falou, aquela coisa toda, validar o CR e tal, isso aí. Alguma dúvida sobre o gate? Não. De boa? De boa. Ótimo. Temos o gate interno. O que é o gate interno? Cara, o maldito gate interno. O gate interno nada mais é que um gate complementar para entrega, somente entrega. Então vamos supor que eu tenho um carro para carregar e aí não é mais esse container, vai pegar outro do BL, por algum motivo. Ou é um vazio, quer trocar o container. Beleza, eu posso vir aqui, escolho, pode ver que aqui é tudo em movimento de entrega, que parametrizar dessa forma. Preencho os dados do veículo, digo qual container, eu imputo, eu forço, salvo e dou o proceed next stage. Aí ele corrige para cá. Aí lá no gate transaction, e fechou, eu vou ter lá de gate interno para o próximo gate é gate out. Gate interno, yard, depois gate out. Simplesmente isso. Então, o gate interno só serve para isso, porque foi configurado dessa forma. Então, no momento de recebimento, eu não consigo corrigir usando o gate interno. Não dá. O trouble faz tudo menos função de trouble. Mas se fosse um trouble list. Senão também tem a configuração de rede, né, Deus? Precisamos de alguém que vai meter a mão nisso aí. Tá, então é só para vocês terem ideia do que acontece. Tá, uma outra coisa importante também, que as pessoas quase não falam, mas provavelmente vocês vão ficar sabendo quando der erro. Registro de NTE e Gate Multi-Rio Documentos. Alguém já ouviu falar? Não. O que é esse Gate Multi-Rio Documentos? Quando eu tenho um movimento de gate, no Gate Multi-Rio, for exportação e cheio, ele vai me obrigar que eu cumpra esse estágio multi-rio documento, M-rio documentos. Então, assim, fiz o carregamento, fiz o gating, aí o cara já vai para o veículo, já vai para o pátio carregar? Não. O que muda? Aqui ele vai ter pré-gate, gating, e o gating vai ter o M-rio documentos. O que é esse cara aqui? Jesus, esse cara simplesmente vai habilitar um campo onde você vai dizer qual o documento que está amparando a saída desse container, ou seja, qual é a NTE que está amparando esse cara. Ou seja, a gente só pode mandar conta de exportação shape para multi-rio e NTE. E é desse estágio que a gente consegue isso. Então é aí que é informado. Matou esse estágio aqui, beleza, você consegue fazer o gate out do carro de boa. Se não fizer esse estágio, o carro não sai. Ele vai acusar que falta esse estágio. Só para vazio que não tem problema. Na hora de você der a saída dele lá, ele vai validar que é vazio e não vai exigir. Mas se for cheio, ele vai exigir isso aí. Tranquilo? A NTE vocês já sabem, né? Aquele kit de todas as NTEs e é só visualização. Tá? Tudo que está registrado. Vamos pro próximo foco. Pesagem. Como é que funciona a pesagem? Então, nós temos dois tipos de pesagem. Temos a pesagem de pátio e temos a pesagem de gate. Como é que funciona a pesagem de gate? Aquela que a gente já viu. São sempre no gatinho.
faz o primeiro estágio. Primeiro estágio no gate-in. E o segundo estágio, gate-out. O que seria o primeiro estágio e o segundo estágio? Alguém sabe? Isso. A gente consegue capturar ali qual o peso do conjunto todo. E o segundo estágio é o veículo vazio para a gente poder fazer o cálculo. A mesma regra vale para entrega, porque ajustaram o sistema conforme a DE02. A DE02 manda pesar tudo na entrada e na saída. Então, se a gente pesa na descarga, a gente acaba pesando na saída. A gente só atualiza o peso do container. Então, no gate, a gente tem isso aqui, primeiro estágio e segundo estágio. E no pátio? Pesagem de pátio, como é que funciona? Simples. Quais são os pré-requisitos? Primeiro, preciso de um truck. Preciso carregar o container no truck. No truck. Ele precisa estar in progress. Que é diferente do truck in progress, tá? É diferente do truck in progress. Quem está em progress é o truck in progress. Esse caso é o container que está in progress. Ou seja, o planejamento está em progress. Segundo, aí sim eu consigo usar a tela de pesagem. Vamos fazer uma. Vamos simular. Deixa eu pegar aqui. Era uma pilha de perdimento. Aqui, pilha de perdimento. Não tem risco. Vou pegar esse container aqui. Vou mostrar para vocês. Ah, como que eu tiro isso aqui? Que eu oculto isso? O quê? Eles somem? Oh, aleluia. Se não fossem vocês. Vou escolher uma carreta que é C alguma coisa. Beleza. Vou pegar uma que está deslogada aqui. Deixa eu planejar. Ele precisa estar planejado para qualquer lugar. Para qualquer lugar. Só precisa estar planejado. Pode ser para balança, para pátio, para um lado para o outro. Então, vou dar um exemplo. Vou pegar ele aqui e vou planejar para cá. O lado. Está planejado. Para não ter que logar a máquina, usar o login do cara, deixa eu ver se consigo colocar direto sobre carretas. Coloquei direto. Beleza. O container está in progress. Eu disse aqui, ó, in progress. Na carreta 2. Quando eu faço isso, eu consigo fazer uma pesagem interna. Tem alguma coisa lá no espaço que a gente vê, os containers estão em progress para pesagem? Não, só se você fizer um filtro. Se eu fizer um filtro, eu consigo. Então, de repente, corrente location, quero equipment. E sei lá. Só equipment. Pronto, tá tudo aqui que está em progress. Então, sei que aqui eu tenho container de embarque, movimento load. Vou até botar o move time, fica mais fácil. Aqui, load, load, load e art. É o nosso carinha aqui. E a partir daí, eu habilito lá o pesagem interna. Cadê a pesagem interna? Nem sei se eu tenho acesso. Na tela de arte. Arte. Pesagem conjunto. Tá vendo? Aí eu posso fazer a pesagem manual ou posso pesar o conjunto. Aí aqui, qual a diferença? É que aqui ele vai estar integrado com a balança, ele vai capturar o peso da balança. Então, eu jogo lá qual é a balança, que é diferente lá do gate, que é uma customização nossa, né? Então, eu informo qual a balança. Balança ponte, por exemplo. Jogo qual truck, e ele vai me dizer qual container que o cara tá. Então, se eu botar uma carreta vazia, C03.
Olha lá, não existe instrução para esse equipamento. Tem que ter aquela instrução lá. Então, C02. Olha lá. E ele já me diz ali a tara. Qual é a tara do veículo? Tem tara, amigo. Esse veículo aí tá zoado. Não tá tarado. E aí tem o peso bruto, ó, não tá nem habilitado para editar, e o peso líquido. Eu vou mandar atualizar o peso, tá? Pá. Vamos ver. O balanço está vazia. Deu erro. No caso, porque eu acredito que não esteja lá naquele módulo lá que está desligado. A balança ninguém está usando. Aí se eu colocar aqui balança F, atualizar peso. Está tendo operação de navio, consigo sem nem lá. Não foi possível recuperar peso. Ele atualizaria o peso, o bruto e o líquido. Gate e 1,5. Vamos ver se vai. Também não. Está indo. Isso aqui é para o usuário do dia a dia. Isso aqui que o cara da balança faz. Isso aqui é que garantiu que o processo de pesagem hoje na descarga do navio fosse rápido. O cara joga essa telinha, joga a placa do veículo, nem a placa, só o placar do cara lá. C02, T01, ele já diz qual container que tá e tal. Então, se o conferente de descarga jogar o container errado, o número do container errado na carreta, dá que jogar lá, pô, container único, mas tem um sudo, aí contacta o planejamento, aí o cara vai lá, pô, tá errado, e aí ele faz, aí te contar o cara do navio e tal, para ele jogar o container certo. Só que aí o container, beleza, só que já tem um in progress. Aí você tem que tirar, cancelar essa instrução, jogar para a carreta correta, é uma dor de cabeça danada. E aí muitas das vezes pega, descarrega direto numa pilha e depois separa. E tem a pesagem manual. Como é que ela funciona? O mesmo esquema. Conjunto manual. A opção de tara, se eu quiser só tirar a tara lá do veículo, e o cadastro de balanços. Conjunto manual. A diferença é, os campos são abertos. Então eu jogo com a tara do veículo, preciso tirar a tara do veículo, entendeu? Então se eu quisesse pegar a balança da ponte, por exemplo, está desativada. C02. E me deu. Eu vou jogar aqui a tara do veículo. 10.000. Peso bruto. Isso aí, eu quero que esse container fique pesando. Vou botar aqui 40.000. O peso líquido, 30.000. Eu tenho que fazer os cálculos. Posso atualizar o peso, ele vai capturar a balança. Ou posso salvar direto. Ele já joga lá, grava o ticket de pesagem e tudo. Então, essa é a pesagem manual. Isso aqui somente os gestores possuem acesso. Somente os gestores possuem acesso. E muitas das vezes eles nem sabem como é que faz. Eles me ligam, eu não, faz isso, tenta aí, bota em progress e tal, vai. Conseguiu? Pronto. Fez isso, ele atualiza a Unity e gera o ticket. Todo mundo sabe onde vê o ticket do container? De pesagem? Beleza, então vamos pular essa parte. Deixa eu cancelar essa instrução.
Cancelei o cara. Vimos pesagem. Scanner. Assim, o scanner é muito... não tem ação do usuário. Vou mostrar para vocês mais a parte funcionando. Como é que funciona? Tá? Toda vez que o container passa pelo scanner, ele atualiza, é gerado um evento de SCN, tudo relacionado ao scanner começa com SCN, e o que faz a integração é o SCN, XML e scanner. Então esse cara aqui está pendente. Vou pegar logo um pendente. Cadê? Está em Unity, Scanner ID. Aqui. Esse carinha aqui, por exemplo, já saiu. A partir daqui, eu tenho o SCN XML Scanner. É esse cara aqui, que é até gravado pelo usuário de automação. Aí a gente pediu para ele jogar aqui, realizada a leitura do XML do scanner. E é a partir daqui que ele chama um outro evento que pode ser faturado ou não. Então, esse evento não é faturável. Então, sei lá, inspeção não evasiva, que é o chamado. Então, esse cara aqui que o pessoal de faturamento tem, ou de price, na verdade, tem privilégio para colocar ele faturável ou não. Então, sempre que eu gravar um XML scanner, ele sempre vai chamar uma inspeção não evasiva. E é essa inspeção não evasiva que vai ser faturável ou não. Ah, não quero que o nome seja inspeção evasiva, quero que seja só scanner. Eles vão lá e vão mudar. Mas ele sempre vai chamar esse outro carinha. É só a gente ir lá na regrinha, lá, alterar e passar o nome correto. E o que ele faz? Toda vez que o container é criado, ele vem com bloqueio de scanner. No caso, a permission de scanner. Então, toda vez que ele é gravado, a gente configurou para... Gravou o XML scanner, ele vai atualizar o scanner ID, vai dizer se tem suspeito ou não, vai gravar lá o campo de... Não, na verdade são... Suspeita, isso é manual ou é automático? Não, isso é automático. Então assim, vamos lá, esse aqui, ó. Regra de auto-update. Mais fácil. O que ele faz? Toda vez, não quando cria o container, porque senão o que acontece? Cria um container, o container está dentro do terminal, mas já está com pendência de scanner. Então, assim, não é a regra. A regra é, entrou no terminal, ficou ativo, pendência de scanner. Que é muito melhor. Aí o que a gente faz? O que diz que ele ficou ativo quando eu faço a descarga do navio? Na descarga do navio. Quando o conferente da descarga, gera um evento de Unit in Vessel. E depois que bota no passo, ele gera o Unit Discharge. Então, quando eu tenho o Unit in Vessel, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para o campo lá de pendência do scanner ID. Se tiver em branco, o que ele vai fazer? Vai atualizar o pendente. E vai jogar lá o pendência de scanner. Isso. Quando eu ler o XML, o que o código do scanner faz, dessa funcionalidade? Ele vai gravar o XML scanner, quando tiver integração, vai pegar o scanner ID lá do arquivo que é gravado, vai jogar lá para o campo e vai jogar o valor da suspeita num outro campo. Se não me falha a memória. Cadê suspeita? Suspicious. Então ele tem um campo de suspeita. Esse campo de suspeita é aqui que a gente vai dizer qual é o tipo de suspeita que vai gravar algum bloqueio ou não. Então, de repente, ele tem arma. Só suspeita armas. Mas não gravou nada. Porque a gente não configurou para ele aplicar um bloqueio. Mas onde tem que ver isso? No próprio arquivo do XML. Então, ele traz dois valores. Ele traz o scanner ID e traz a suspeita que está gravada no arquivo. O arquivo é gravado na suspeita? Sim. Com base na imagem que ele capturou? É.
O cara lá da... Porque acontece, o sistema do Smith, o cara olha lá, primeiro ele olha fisicamente e ele, quando tá tudo ok, tem suspeito ou não, ele vai e escreve lá. Ele escreve. Isso, manualmente lá. Quando ele manda gravar. Isso. Quando ele manda gravar, aí faz a cópia de segurança no nosso servidor. Aí a partir dali, desviou a cópia de segurança, aí aquele jobzinho vai ficar olhando lá, vai pegar o arquivo, vai ver qual o container, procura o container, se está ativo ou não, qual, sei lá, a regra que vai ter, pega o scanner ID, atualiza o scanner ID e atualiza o serviço. Se ele passar 300 vezes, vai atualizar 300 vezes o scanner ID. E aí toda aquela regra de, mas container com excesso, container sem excesso, e não sei o que e tal, onde é que define isso? Aqui no Auto-Update. É ele que dá regrinha de negócio. Então, por exemplo, aqui, ó. Para poder dizer que ele tem um bloqueio de scanner, que é o principal, não pode ser terminal sem passagem de scanner, ele não pode ser OG, tem que ser importação, exportação, domestic storage, não pode ser o breakbook e tem que estar no terminal, tem que ser facility LDR. Isso aqui é muito importante para ele não bloquear o container do Redex, que a base é a mesma. Então, essa telinha de update vai para os dois. Para as duas facilities. Nenhum. Pô, mas tem questão de 5 centímetros, dá para passar. Não, nenhum passa. Nenhum passa. A gente conseguiu isso com a receita. Então, tranquilo. E tá desse jeito. Nenhum. Cortar armas, drogas, só botar no processo. Tá gravando, hein? Edita isso aí depois. Edita depois. Tá. Então, esse seria, assim, o fluxo, né? Ele, na hora de acordo com a regra, engage. Beleza, quando eu fiz o gating. Fiz o gating, que é aquele, o recebimento é unit receive. E o que sai do gating é gating. Então, fiz o gating, ele joga pendente. Joga pendente, joga o permission impedindo a saída do cara. Então, por exemplo, num evento de embarque direto, o cara não vai ganhar no pátio. Do gating já vai direto pro navio. Então, cara, se não passar no scanner, não embarca. Vai ficar travado. Aí tem que ter um gestor lá e vive lá. E passou, tem leitura, não tem, vai, não vai, liga pra uma cena, não embarca, e pá, e aí. É a questão do negócio é que vai decidir. Se tivesse um hoje, tá ferrado. E fica o nome do bonequinho lá. Tá lá, Marcelo Carvalho aí, 3 mil container aí. Tá sem integração? Fazer o quê? Tá sem integração, sempre tá fora o sistema, né? Tá fora. Tá. E a gente até depois que implantou o sistema, a gente teve que atualizar. Por exemplo, quando eu coloco o excesso e tiro o excesso. Pô, o container entrou com excesso, mas a gente viu lá que não tinha excesso. Como ele tinha que estar sendo obrigado a passar no scanner, mas como ele entrou com excesso, pô, não passou. Aí, toda vez que eu jogo um excesso de 10 centímetros, pronto, tranquilo. E o container não é open top, não é flat. Aí não fica um bloqueio de scanner. Aí, para evitar esse tipo de coisa, o que a gente fez? Toda vez que tiver uma atualização de overdimension, eu vou olhar se tem excesso ou não. Aí eu coloco o bloqueio ou tiro o bloqueio. Isso, de estufagem é a mesma coisa. Quando ele estava vazio e tiver evento de estufagem, joga lá o bloqueio. Mesmo que já tenha passado quando estava vazio, mas joga o bloqueio lá. Aqui, mas isso. Monetizar que conta carga para exportação, sei lá, vai cair o bloqueio. Sim. Aí a gente também tem um campo é o first scanning. O que ele faz? Ele é um flag que permite a gente não aplicar uma inspeção invasiva mais de uma vez. Então, toda vez que eu for aplicar o evento de inspeção invasiva, eu vou olhar esse campo, se tiver um yes ou no. Um yes se estiver em branco. Se tiver um yes, eu não aplico esse evento. Então, evita a gente cobrar o serviço de scanner mais de uma vez.
Então, eu posso passar o container 1000 vezes no scanner. Vai ter 1000 eventos de XML scanner, mas só vai ter um de inspeção não invasiva. E essa regrinha aqui é o gatilho que a gente conseguiu. Tá. E agora vamos lá. Como é que eu consigo descobrir se a funcionalidade do scanner no N4 está funcionando? Simples. All events. Ele não deixa salvar filtro, né, infelizmente. E o que eu faço? Simples. Como eu fiz contigo hoje. Como você faz scanner? Simples. Apply date. Foi aplicado em qual data? Today. Adiciona. Qual o evento? Event type. Qual o evento que vem lá da integração lá com o scanner? SCN XML Scanner. Então, eu estou olhando hoje tudo que recebi via API desse evento. Aplico. Nenhum usuário está habilitado para aplicar esse evento. Nenhum. Só o administrador. Porque o evento é vinculado direto ao usuário. Tem que estar lá no perfil. Se não tiver vinculado ao perfil, cara, não dá. O cara não consegue aplicar o evento. Posso ter 1000 eventos, eu tenho que escolher quais eventos que eu jogo o perfil do cara. E esse não tem nenhum. Então, assim, não tem como, só via automação. Então, a gente viu que hoje não tem nada. Hoje não teve nada. Aí eu falei, pô, mas não está funcionando, não está funcionando. E aí, como é que eu faço? Bom, para o N4 funcionar, eu preciso do código, está rodando. Então, assim, ele é um code extenso, então preciso estar com o N4 rodando, senão ele estaria dando um erro em algum log, alguma coisa. Tem um General Nodes, que funciona junto com o N4, então não dá problema. Tenho aqui o All Events, que vai me dizer se foi alguma coisa hoje ou não. E o principal, que é aquele diretório da rede lá, que se não me engano eu não sei qual é o IP lá, cara. É esse aqui. Anota aí, se quiser. Deixa eu ver. É isso aí. 109, 172, 18, 17, 109 /online. Eu estou sem acesso a ele. Até agora não abriu a página. Então significa que está fora. Mas, não, já estou com acesso. Voltou. Aqui. Aí ele cria aqui. Como é que é a estrutura de pastas? Primeiro, ano e mês. 2016, 05. Segundo, ano, mês e dia. Terceiro, criação dos arquivos. Até a nomenclatura tem uma ordem. Ano, mês, dia. Eu acho que ele pega a hora, minuto e começa com uma sequência. 001, vai até lá, A, B, C, completou tudo e vai seguindo para a esquerda. E dentro de cada arquivo tem as melhores imagens, não, todas as imagens capturadas, né? De esquerda, direita e tal, dado do OCR, mas o sistema vai escolher qual a melhor imagem, vai jogar lá vai salvar e vai deixar disponível aqui no N4. Por exemplo, a gente tem aqui o campo Scanner Image. Está aqui. Cara, esse aqui não. E daqui está o link, se eu quiser, ou eu posso vir aqui. Scanner Image. Será que funciona? Será que não funciona? Acho que agora está funcionando, né? Sempre. Aí está aqui a melhor imagem. Scanner Image. Simples. E é desse arquivo aqui, XML, que ele pega a informação do container. Não fez quebra. Abrir com ele. A partir daqui. Todos os dados que os MIDs gravam. Então, a partir daqui que a gente pega qual o container,
o horário, se ele tem alguma suspeita, quer ver? Aqui, ó, suspeitos type. A partir daqui fica uma lista de suspeitos. Então ele só precisa de uma. Basta ter alguma coisa formada ali que ele já lança como. Já lança para lá, isso. Já lança para lá. Agora, se vai bloquear ou não, é o negócio que vai decidir. Mas no momento não está bloqueando nada. A gente não parametrizou isso. É porque o Maçã não queria. Partir só do que a receita está exigindo, sem inventar. E aí o scanner ID é esse carinha aqui em cima, o trocar ID. E o número do container está aqui. Simples assim. Então eu sei, pô, eu estou com acesso à pasta. Então, assim, a integração está rolando, porque eu estou com acesso à pasta, o servidor está ativo. Pô, no N4 não está tendo mensagem de log nem nada, pô. Eu só não estou tendo registro. Então, o problema está lá no scanner. Vou entrar em contato com os caras. Não, o scanner está parado. Foi assim que eu descobri lá, pô. Pô, não estou tendo registro nenhum, está tendo container, está liberando. Deixa eu ver aqui. Pô, vejo o recebimento. Vou ver aqui os últimos recebidos, 60 minutos. Pô, pendente. Pô, vou ver o histórico de hoje, 8 horas. Tudo pendente. Pô, cara. Então... Pode olhar lá na parte também, para ver se está gravando, não está gravando. Tá pendente, não tá pendente, mas tá gravando? Tem registro lá? Veja o último horário. Pô, normalmente eu faço isso que é mais rápido. Venho aqui. Boto em ordem, pô, de criação. 11h37. Que foi ontem. Hoje não teve nada. Pô, então não tá gravando. Aí não tá gerando lá. E com o N4 praticamente não vai dar erro, cara. Então o problema tá lá no scanner. Simples assim. Matou a charada. Conseguiram aí? Anotaram? Entenderam? Tá, mas aí eu tenho que liberar o container e, sei lá, tem que liberar. Mandaram liberar o cara, mas não tem scanner. O que eu vou fazer? Você tem um bloqueio lá. Tem duas formas de liberar. O Grant Permission, que o cara pode dar direto do Grant Permission e tirar. Então esse cara que está pendente. Ele pode vir aqui. Story Events. Hold Permission, desculpa. Ele pode vir aqui e dar um Grant Permission. O único problema é, ele vai dar esse trabalho todinho e vai mandar gravar. Só que ele pode não ter acesso. Vai dizer que ele não tem acesso. Como no meu caso, eu acho. Aí. Você não tem privilégio. Qual é a outra forma de tirar isso? Que nós preferimos deixar assim, para manter um histórico do evento, de quando foi e o motivo da observação. Os gestores têm acesso a gravar o evento em quantidade, pode ser fazer uma lista. Vai escolher o evento. Scanner off. Manual scanner off. Se você olhar lá, tem 2 scanner off. Eu vou explicar esse manual primeiro. O que é esse manual? O cara vai vir aqui manualmente, vai jogar lá, autorizado pelo Juan em 24/5/15/40. Depois ir ao DP. Entendeu? Salva. O que ele vai fazer? Isso. Aí nós temos uma regra lá no Auto-Update que toda vez que eu gravar esse evento e o scanner ID for igual a pendente, ele vai pegar lá, vai botar liberado o scanner off e vai tirar a permission. E vai dizer que o cara já passou no scanner. Isso, vai poder sair. E isso aqui tudo fica gravado no evento, no note do evento lá e fica registrado. Isso, então assim, se eu olhar lá, liberado de scanner off, tem um monte de evento lá liberado de scanner off de ontem para hoje. Muitos. A outra forma é a funcionalidade do scanner.
Onde é que tá? Tá em gate? Não me lembro onde é que tava. É IAD. Ou eu não tô com acesso. Vamos ver. Scanner Monitor. Tá aqui. Você tem o parâmetro e tem o Scanner Monitor, que ninguém usa. O parâmetro, alto, baixo, médio. É questão de cores que isso aqui não funciona. Mas o tempo funciona, então defina ali que vai ser alto em 30 minutos, no total. Unity Scanner Monitor. Isso que eu estava achando. Não sei nem onde é que está isso. O que isso aqui é? O que a Infomate desenvolveu? Uma tela de Unity, replicar uma tela de Unity com um filtro já pronto. Então, o que ele vai fazendo? Lá naquele parâmetro que eu coloquei lá, 30 minutos, 40 minutos, ele vai populando aqui. Então, status alto. O que ele vai fazendo? Vai pegando o tempo que o container entrou no pátio, timing dele, e ver a data, hora de saída do navio. Então, a partir da data, hora de saída do navio, eu tenho X horas para passar. E ele vai contando. Vai contando. Esse cara pendente aqui, ó, storage, a data de saída do navio, desde 2007. E o cara está com pendente. Então, você vê quanto tempo está aqui. Só que ela estava com uma certa redundância, então estava travando lá e acho que o seu canal te recomendaram de ligar essa funcionalidade, e ainda mais que ninguém no planejamento usa. Então, assim, desenvolver algo que ninguém mais está usando. É uma forma de monitorar. E o principal, que é o Scanner of Parâmetros, aqui. O que isso aqui faz? Beleza, o scanner está com problema, a gente foi lá, fez uma notificação para a Receita lá está aí, fez uma solicitação, ela definiu da seguinte ordem, seguinte instrução. Autorizo a saída dos containers sem a passagem no scanner a partir de tal data até tal data, porque o scanner está indisponível, quebrou, foi apresentou de greve, e aí o que a gente faz? O cara está de greve, espécie de serviço da Receita no terminal. Estão de greve, e aí? O que a gente vai fazer? Então a Receita vai dar ordem. O que a gente faz? Bota como ativo e bota razão. Sei lá. Autorização SRFB 89/2016. Pum, gravo. Salvei, ele vai ficar lá, que é o reason, vai ficar aqui, o histórico, a data que foi feita, ativo e quem criou. Salvei. O que isso aqui faz? Toda vez que eu tentar dar saída do terminal em um container que tiver com pendente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o usuário que está fazendo aquela ação, vai pegar o login, vai gravar, utilizar o login dele, porque ele está fazendo a ação. O que ele vai fazer? Ele vai, ao mesmo tempo que o cara fizer a saída, ele vai interceptar aquela ação, vai liberar o container, vai gravar o evento de scanner off, vai liberar o container e vai jogar o login do cara. A gente tentou botar o login de automação, mas aí depois que entendeu bem que um chama o outro, então tem sentido, seu usuário, aí vai ficar registrado lá, que quando o cara fez a saída do container, liberou o container automaticamente. Então, no embarque e na saída para o gate. Toda vez que eles fizerem,